Fala aí, meu amigo ligado no Toque Possa, chegando nessa sexta-feira para falar, é claro, de NFL, porque começou a semana 9 e a equipe do Philadelphia Eagles venceu o Houston Texans, segue invicto 8-0, primeiro começo 8-0 da franquia da Philadelphia. A gente vai falar dessa partida, trazer notícias e também falar do final de semana. Um vídeo só nessa sexta-feira, porque eu tenho alguns compromissos profissionais e também preciso estudar para o jogo de domingo. Estarei na transmissão da ESPN de Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Conto com a audiência de todo mundo. A gente precisa se preparar bem aqui para levar a melhor transmissão para o fã de esportes. Quero contar com a colaboração de todo mundo, aquela curtida no vídeo, aquele comentário, essa interação que ajuda muita gente a crescer. Se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, compartilhe o Toque Passa, leve a palavra do Toque Passa para mais pessoas e também, se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem o botão aqui em cima, tem lá grupo no Telegram. Quero sortear, tô louco para sortear a camisa oficial de um time da NFL. Quando chegarmos em 100 membros, estamos chegando, mas aí falta um pouquinho ainda. Então faça parte para você concorrer aí a uma camisa oficial de um time da NFL. Também convido você a conhecer a Fanatic Sports Nation, uma loja espetacular aqui embaixo. Ó. Tem o link, tem cupom de desconto. Vai nessa e vamos nessa então. Roda a vinheta. Vamos começar falando dessa vitória do Philadelphia Eagles sobre o Houston Texans, 29-17. Fiquei contente com o meu palpite, né? Ontem eu falei que ia ser uma vitória por 28-13 e cheguei perto, né? 29-17. 29-17, aliás, é um placar quase padrão da equipe dos Eagles nessa temporada. Falei a informação ontem lá, porque eles produziam, o ataque produz cerca de 28 pontos por partida, fez 29, e a defesa cedia 16,9 pontos por partida. Cedeu 17, ou seja, mantém o padrãozão lá a equipe do Philadelphia Eagles, que chega no 8-0, primeira vez que a franquia começa 8-0 e a 11ª vitória consecutiva em temporada regular para o Jalen Hurts. Trouxe essa estatística ontem, né? Porque ele agora se junta ao Peyton Manning e ao Dak Prescott como a terceira melhor sequência para quarterbacks com menos de 25 anos desde 1990. Estatísticas maravilhosas da NFL, mas é um feito se juntar ali. Eu sei que o torcedor de Houston, sinceridade, não tá nem aí, né? Porque a derrota de ontem era até esperada e, ao mesmo tempo que rolava esse jogo, estava tendo um outro confronto entre Houston e Filadélfia em que eles levaram a melhor. E é um jogo mais importante, porque era o jogo 5 da World Series, né? Quem acompanha beisebol tá ligado, tá rolando a World Series entre Houston Astros e o Philadelphia Phillies. E agora os Astros tomaram a dianteira, venceram por 3-2 e abriram 3-2 na série. Estão aí com o match point na mão para ganhar a World Series. O time dos Texans de Houston, que a gente tem certo problema, né? Quem acompanha beisebol aí sabe que nos últimos tempos não foram tão legais para eles, mas estão aí. Tava torcendo para a Filadélfia. Mas os Eagles pelo menos estão dando essa alegria para o torcedor da Filadélfia neste momento. E os Texans deram até mais trabalho do que a gente poderia imaginar neste jogo, né? Foi um placar um pouco mais apertado e o decorrer, o roteiro do jogo foi bem mais é, apertado do que a gente imaginava. Mas é o jogo da quinta-feira, é complicado, o time não tem aquele tempo de preparação, né, nos detalhes como acontece numa semana normal. Semana ali, você faz o descanso, você estuda vídeo, né? Quinta-feira você já tem que meio que correr, jogou domingo, se recupera assistindo e viaja, então é mais complicado. E o jogo começou bem equilibrado. O primeiro quarto com 7-7, uma primeira campanha, as duas primeiras campanhas, né? Tanto de Houston quanto da Philadelphia, renderam touchdowns. A primeira campanha de Houston foi até mais fácil, né? Eles tiveram ali uma campanha muito curta, foram uns 9 jogadas, 75 jardas em 5 minutos e meio, cerca de 5 minutos e meio. Tiveram só uma situação de terceira descida e terminou com o touchdown do Tiquan Quitoriano, né? Um tight end que fazia seu primeiro jogo, foi sua primeira recepção e fez seu primeiro touchdown. E depois não tocou mais na bola o jogo inteiro, né? Então ele pode encerrar a carreira dele agora com 100% nas estatísticas, seria bem interessante. O cara que, ó, 100% dos passos que foram na direção dele, ele recebeu e anotou touchdowns, touchdown de 2 jardas. Os Eagles começaram um pouquinho mais apertado, começaram mais lá atrás, porque teve uma falta no retorno, então tiveram que fazer uma campanha de 91 jardas, foram 18 jogadas, foram 3 conversões de terceira descida, o touchdown sai numa conversão de quarta descida, ali era uma quarta para gol na linha de 2 jardas, 8 minutos, mas beleza, 7-7, o jogo estava bem equilibrado, né? Aí a equipe dos Texans vai lá para o punch. E aí na segunda campanha ofensiva dos Eagles, mostrou um pouquinho dessa falta de preparação, porque
tivemos o primeiro fumble do Hurts, ele perdendo esse fumble, né, o Hurts tomou um sack lá do Steve Nelson, deixou a carne cair, parecia uma jogada meio um pouco comum, né, para a equipe dos Eagles, o jeito que rolou tudo, eu achei muito estranho desde o começo do snap ali com o Hurts, e aí falei: "Putz, começaram aquele papo já, né, 'Ih, rapaz, vem zebra aí, hein, ó, o pessoal do Houston vai aprontar, jogo de quinta acontece isso'", mas Houston não conseguiu aproveitar esse momentum, foi para o punch e campanha seguinte os Eagles, né, deram uma tranquilizada, falando: "Não, calma aí, touchdown, 14-7", mas, cara, Houston estava bem na partida mesmo, né, teve ali uma campanha ofensiva muito boa, com destaque para o Dameon Pierce, né, fez um jogaço, a gente vai falar mais dele aqui, o touchdown para o Chris Moore, numa boa jogada também do Davis Mills, né, foi um passe ali em movimento, ele estava correndo, deu um passe, um canhão ali para o Chris Moore dentro da end zone, 14-14, mas eu quero destacar o Dameon Pierce, porque o ataque dos Texans tinha problema, né? Eles estavam lá sem o Brandin Cooks, sem o Nico Collins, então ele precisava contar com um jogo terrestre, os dois principais recebedores fora, um jogo terrestre que desse um pouquinho de desafogo para o Mills. Ele não tinha seus principais alvos, ele ia contar com recebedores menos utilizados, assim, com quem ele tinha menos sintonia. Então ele precisava de um jogo terrestre forte para deixar a defesa em dúvida e não vir todo mundo para cima do quarterback. E o Pierce tem que estar no papo de calor ofensivo do ano, né? A gente não tem mais o Brice Hall, tá meio aberto ainda, não tem nenhum quarterback sendo destaque, então vale a pena colocar do Dameon Pierce porque ele fez uma partidaça, 139 jardas em 27 carregadas. Domingo ele tinha sofrido contra os Titans têm uma ótima defesa terrestre, fizeram ele sofrer ali mesmo, mas deu esse bounce back, respondeu. A defesa dos Eagles não conseguiu ter resposta o jogo inteiro. Muito bem mesmo o Pierce, méritos dele. E problema também, né? A gente tem que pegar aqui a história do mérito e do demérito. Os Eagles também tinham um problema, porque eles perderam o Jordan Davis, foi colocado lá na Injury Reserve com uma torção no tornozelo, e ele era um grande fator para essa defesa contra o jogo terrestre. Com ele em campo, a média era de 3,6 jardas por tentativa de corrida para o adversário. E ontem tivemos 6 jardas por tentativa, então muda bastante. Jordan Davis, a equipe dos Eagles vai ter que ficar de olho nisso aqui, porque pode ser um problema lá na frente. Se pegar o Derrick Henry, por exemplo, que vai acontecer na semana 13, tem que estar mais ligado do que o Dameon Pierce, contra os Texans. Mas contudo, no segundo tempo, depois dos 14-14, as coisas foram entrando no eixo. A gente teve ali 3 punts consecutivos, 3 three and outs, né, 2 dos Eagles, e aí veio a jogada que mudou a partida, né? Eu acho que foi isso aqui, a segunda campanha ofensiva dos Texans no segundo tempo. O Davis Mills buscou o Moore mais uma vez, mas aí no meio do caminho o Gardner Johnson apareceu, fez a interceptação, foi a quinta interceptação dele nessa temporada, o quarto jogo seguido interceptando passes de rivais, muito bem mesmo o Gardner Johnson, e aí ele conseguiu mudar o cenário, né? Campo curto, 17 jardas apenas, o Hurts foi lá, 2 tentativas de passe, né? Os dois para o A.J. Brown, uma conexão, primeiro passe não foi conectado, segundo passe conexão com camisa 11, touchdown anotado, os Texans fazem um field goal e aí o placar foi definido com um touchdown do passe do Hurts pro tight end, o Dallas Goedert, que foi muito bem também, né? Teve uma conversão de 2 pontos, porque teve uma falta na hora de chutar o extra point, que ia acertar os 28 pontos, mas rolou a falta, e o Goedert foi muito bem, ele foi ali o principal recebedor da equipe dos Eagles nessa partida. Ele teve 8 recepções em 9 targets, um touchdown, 100 jardas. Foi o único recebedor aí a passar das 100 jardas. O A.J. Brown ficou com 4 recepções em 6 targets, 59 jardas, correndo com a bola, né? Destaque para o Pierce, 27 carregadas, 139 jardas, e o Sanders teve 17 carregadas, 93 jardas e um touchdown. Jalen Hurts terminou o jogo dele muito bom, tá? Ok. 21 de 27, 243 jardas, 2 passos para touchdown, mais um jogo com 2 passos para touchdown do Hurts. Teve esse fumble, esse sack que ele soltou a bola. O Davis Mills foi 13 de 22, 154 jardas, 2 passos para touchdown, 2 interceptações, interceptação no finalzinho ali, quando já estava com desespero, tinha que anotar touchdown e pegar a bola e fazer o touchdown. E aí ele foi interceptado no finalzinho do jogo já, quando a partida estava definida. Os Eagles voltam a campo no dia 14, tá? É um Monday Night Football, então ele vai ter tiveram que correr nessa semana, mas vão ter um tempão a mais para se preparar para a próxima partida. Vão jogar contra o Washington Commanders na Filadélfia, né? É o Monday Night Football, é uma semana longa, compensa,
E é um jogo em casa, tem rivalidade, o Commanders não é um time bobo assim, tem tudo, né? O favoritismo tá todo lá para a equipe dos Eagles chegar aí no 9-0. Já os Texans vão viajar no próximo final de semana, jogam no domingo para encarar a equipe dos Giants, né? Pegam mais um time da NFC Leste. A equipe dos Texans que tá tocando o barquinho aqui, pensando na próxima temporada, não era ano para eles mesmo e tá longe de ser alguma coisa boa, né? Vamos lá, algumas notícias rápidas aqui antes de a gente passar para o final de semana. São duas de lesões e lesões de wide receivers, né? Primeiro, falando da equipe dos Saints, Michael Thomas não deve jogar mais nessa temporada, vai ter que passar por uma cirurgia para consertar um problema aí no dedo e a tendência é que ele não jogue, mas não está oficializado que ele não joga mais, mas a tendência é essa, a previsão é que ele não volte a jogar mais nessa temporada. Mais um problema, né, cara? Mais um problema. Ele já foi colocado na injury reserve e aí automaticamente perde 4 semanas, mas a tendência é que ele nem volte mais. 29 anos, as últimas 3 temporadas dele só problemas físicos, né? Lá em 2019 ele assinou um contrato de 5 anos, ele ainda tem 2 anos esse contrato. 5 anos, 96 milhões de dólares. O cara fez um ano maravilhoso ali, foram 149 recepções, 1.725 jardas, 9 touchdowns, muito bem, mas de lá para cá, cara, deu tudo errado. Em 2020 ele jogou só 7 partidas, teve uma lesão, essa lesão se complicou, a recuperação foi toda errada. Em 2021 ele nem jogou. Volta nesse ano, não, agora tô bem, agora vai dar certo, vai estar tudo bem. Começou bem, né? 3 jogos ali, foram 16 recepções, 171 jardas, 3 touchdowns, e aí veio a lesão, tem problema, não consegue, não joga, para lá e para cá, tá fora da temporada e vai ser o desfalque para o Saints que tem muitos problemas para resolver aí na sua vida. E os Saints jogam nessa semana o Monday Night Football contra o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens que também perdeu um recebedor que vai passar por cirurgia no pé. O técnico John Harbaugh anunciou que o Rashad Bateman vai ter que passar por cirurgia no pé e não volta mais nessa temporada, né? Ele jogou contra os Bucks na semana passada, ele já estava como dúvida ainda, talvez não jogue, jogou 13 snaps, jogou até o segundo quarto, não voltou para o segundo tempo e agora decidiram vai ter que passar por cirurgia mesmo, então tá fora da temporada o Rashad Bateman. Uma má notícia para o Lamar Jackson que vê ficar mais reduzido ainda. É difícil passar, porque só reclama que o Lamar Jackson só corre com a bola, mas também não tem para quem passar a bola, né? Se eu passar por lá, é capaz ele mandar um passe e falar, quem sabe você me ajuda aí recebendo um passe, porque não tem ninguém para receber passes lá na equipe do Baltimore Ravens. E agora vamos falar desse calendário da semana 9, né, esse domingão de semana 9, fazendo um destaque muito importante para vocês, que acabou o horário de verão nos Estados Unidos, então nessa semana, acaba agora, né, no sábado para domingo, então nessa semana já vão atrasar 1 hora nos Estados Unidos, então começa 1 hora mais tarde os jogos no Brasil. O primeiro horário fica ali das 13 horas, das 15 horas, aliás, das 3 da tarde do horário de Brasília. Então dá um tempinho a mais aí para você curtir o domingão depois se travar na TV. E aí o problema é que joga, né, o Sunday Night lá para começar depois das 10 da noite. Mas é esse o cenário, não tem o que fazer. Pelo menos no Brasil não tem mais o horário de verão, senão ficava mais tarde ainda. Vivi muito a minha vida desse jeito, mas agora não tem horário de verão. Eu gosto de horário de verão, mas tudo bem. Vamos lá. Vou pôr na tela aqui as transmissões da ESPN para vocês já anotarem aqui. Tem que fazer o merchan da firma também, faz sentido, né? É muito bom colocar isso aqui. E eu vou destacar os jogos que eu acho legal você acompanhar. No primeiro horário, tá aí na tela da ESPN também. Temos Bills e Jets, os Bills 6-1, os Jets 5-3. Esse jogo poderia ser bem melhor do que vai ser, né? Eu fiquei com uma expressão muito ruim dos Jets. Tinha uma sensação de que seria ruim perder o Vera Tucker, perder o Breece Hall. E contra os Patriots ficou muito claro que eles vão ter problemas ofensivos sem esses dois caras. Contra os Bills eu não vejo a menor chance dos Jets conquistarem uma vitória. Eu prevejo um belo de um atropelamento da equipe do Buffalo Bills, tá? A defesa dos Jets é boa ainda, tem boas peças, mas eu vejo uma superioridade muito, muito grande mesmo da equipe do Buffalo Bills. Mas vai ser legal ver o confronto. Quem sabe se o Josh Allen vai mirar ali contra o Sauce Gardner. Quero ver esse duelo aqui, né? Às vezes ele vai tentar expor o calor, então ele vai fugir. E aí fica melhor ainda para o Gardner nessa briga para ser o calouro defensivo da temporada. Nesse mesmo horário, os Chargers, que estão 4-3, estou com a camisa dos Chargers aqui, terão um jogo duro e importante contra a equipe do Atlanta Falcons, porque
Os Falcons estão lá liderando a NFC Sul, ninguém sabe como, né? E os Chargers 4-3 precisam manter-se na briga por uma vaga, né? Ou ganhar divisão, ou pelo menos ter uma chance de ir para o wild card na pós-temporada. Precisa ir para a pós-temporada a equipe dos Chargers. Então não pode bobear, não pode perder mais um jogo. Os Bengals, o outro time que precisa dar uma resposta. Perderam, foram expostos no final na segunda-feira ali, no Monday Night, contra os Browns, estão 4-4, precisam responder nesse final de semana para colocar pressão contra os Ravens, vão jogar contra os Panthers. Podiam ser os líderes da NFC Sul, então é um outro jogo que tem uma importância. Talvez não seja um jogo tão competitivo, mas vai ter importância. E os Panthers jogando sem pressão, sem peso nas costas, estão fazendo joguinhos interessantes de se ver. Nesse mesmo horário, os Patriots 4-4 recebem os Colts com 3-4-1, os Colts meio que já não sei o que eles estão fazendo, né? Se eles estão desistindo da temporada, colocando o Sam Ehlinger, não sei o que é a ideia da equipe dos Colts, que estão lá na segunda posição ainda, mas com campanha negativa, vendo os Titans crescer enquanto eles estão tropeçando nas próprias pernas, e os Patriots precisam, eles vão para a bye week na semana que vem, precisam sair bem. Venceram os Jets, ano passado isso serviu para levar o time adiante, para fazer o time engatar uma série de vitórias. Mas está todo mundo esperando o que o Mac Jones vai mostrar, se ele vai ter uma resposta, porque não fez uma boa partida também contra a equipe dos Jets e precisa fazer uma boa partida para acabar com esse papo de quem que vai ser o quarterback. Então os Patriots precisam explicar muita coisa. Nesse mesmo horário, por isso que o Red Zone é maravilhoso na ESPN, né? Você vê todas essas coisas. Então você escolhe o seu jogo favorito e bota na segunda tela o Red Zone que você vai acompanhando tudo. Vale a pena ficar de olho nos Vikings, porque os Vikings estão 6-1 e vão encarar os Commanders fora de casa, os Commanders 4-4. Não vai, eu vejo um favoritismo da equipe dos Vikings, não acho que vai ser um jogo tão fácil assim. Os Commanders têm conseguido encrespar em algumas partidas. E os Vikings podem dar uma disparada nessa divisão, né? 6-1 pode chegar em 7-1 e vão ficar de olho nos Packers, que tem um jogo muito difícil, um jogo que pode ser de vida ou morte contra os Lions, que eu acho que é jogo de vida ou morte mesmo. Os Lions estão 1-6, mas os Lions têm complicado, têm feito algumas boas partidas, por mais que percam no final, mas eles têm feito algumas boas partidas. Os Packers não podem bobear. Se perder para a equipe dos Lions, aí esquece. Bota férias a galera já, porque vai pensar no ano que vem, não tem mais o que fazer nesse ano, a sensação que passa é essa. No segundo horário, é claro que eu vou destacar aqui o Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals. O jogo vai começar às 6h05 do horário de Brasília. Estarei nessa partida. Os Seahawks estão 5-3, o Arizona Cardinals está 3-5. Arizona está com a temporada na reta, mesma situação mais ou menos dos Packers, né? Se não vencer, é difícil imaginar que eles vão conseguir uma vaga de wild card que seja dentro da NFC. É um duelo de divisão, tem rivalidade, é um jogo importante também para o Seattle Seahawks, porque lá os Seahawks estão liderando com 5-3, os 49ers estão na bye week, não jogam nessa semana, mas então você precisa abrir um pouquinho de vantagem, lembrando que semana que vem eles viajam para a Alemanha para encarar o Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers que entra em campo também no mesmo horário, quer dizer, no mesmo horário não, é 6h25, né, um pouquinho mais tarde, para encarar o Los Angeles Rams. Os Rams também com a temporada na reta, os Rams estão lá com 3-4, precisam desesperadamente dessa vitória. Eu poderia falar a mesma coisa, né? Os Buccaneers estão lá 3-5, poderiam precisar desesperadamente da vitória, mas ainda é uma divisão mais acessível, né? Se os Bengals vencerem os Falcons, então fica mais fácil, fica mais tranquilo, você pode vencer e conseguir já empatar na liderança da divisão. É um pouquinho mais acessível essa divisão da equipe do Tampa Bay Buccaneers, mas são bons jogos nesse segundo horário. E o Sunday Night Football é um jogo que cresceu muito, tá? Algum tempinho eu chegasse, talvez se perguntasse para mim, pô, Chiefs e Titans. Eu assim, rapaz, o Chiefs vai passar o carro, vai ser um jogo fraco, vai ser um que besteira esse Sunday Night, mas cresceu bastante esse jogo, tá? Os Titans têm tido um crescimento, os Titans estão lá com 5-2, os Chiefs também com 5-2, os Titans para mim vão levar a divisão, né? Os Chiefs, para mim, vão levar a divisão também, mas tem um pouquinho mais de briga. Os Titans meio que estão jogando sozinho lá na AFC Sul. E a bola, o Derrick Henry tá ficando muito com a bola, né? É pesado, é difícil isso aí, a gente não sabe que isso aqui é arriscado, às vezes não é sustentável, mas ele tá correndo muito bem, tá entregando muito o Derrick Henry, que foi eleito o jogador ofensivo da AFC no último mês de outubro. Então é um outro jogo que vai valer a pena, que eu acho que vai ser bem equilibrado, bem disputado mesmo, vai valer a pena se assistir. E ó,
final de semana maravilhoso, né? Então, curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o que passa. Vamos nessa e um bom final de semana de NFL para todos vocês.